Você leu o título desse vídeo e veio correndo aqui logo saber o que é blushing na resina. Bom, esses dias lá no meu Instagram, no Edgar Moraes Oficial, fiz uma pergunta lá pra galera. Quando você está em busca de uma nova atividade, de uma nova profissão, você acaba aderindo a vídeos mais curtos e básicos ou mais longos, porém mais completos? 71% preferiu os vídeos mais completos, porém mais longos. Bom, então estou aqui para mais um vídeo totalmente completo para você nessa ideia e nessa temática. O que é blushing na resina? Muitos que estão começando no mundo da resina nem sabem desse problema. E quando acaba sabendo, fica hiper preocupado. E nem precisa, porque é muito simples de se evitar e de ficar bem longe desse tal blushing aí. Está preparado? Então vamos para o vídeo. Se você está iniciando no mundo da resina, eu vou falar para você que você pode e até deve cometer alguns erros, porque falam que é errando que se aprende. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porém, como os materiais não são nada barato, então errar o mínimo possível é uma boa ideia, não é mesmo? Sabia que esse problema, o blushing, ele é causado muitas das vezes por pessoas que já trabalham com resina? Exatamente por conta daquele excesso de confiança e também a zona de conforto. Blushing é uma espécie de uma nuvem, uma mancha que fica aí sobre as suas peças, que atrapalham bastante ali a beleza e também o brilho das suas peças. Estou falando aí da beleza, do brilho da peça, porém isso daí não é nada perto de um baita de um tempo que você vai perder na sua peça aí, tendo que fazer todo um lixamento, depois um baita de um polimento e talvez ainda fazer uma nova aplicação de resina sobre toda essa sua peça. Lembrando que ninguém chega num lugar diferente indo pela mesma estrada. O que eu estou querendo dizer dessa forma? Bom, se você fizer uma segunda aplicação aí sobre essa sua peça, agindo da mesma forma que você agiu anteriormente, o blushing se fará presente novamente. E olha, eu já vou deixar um recado bem sério e bem real aqui. Não existe no mundo inteiro nenhum tipo de aditivo para você adicionar ali na sua resina para evitar o blushing. E sim, você seguir as recomendações aí que eu vou passar para você nesse vídeo aqui. Tá bom. Bom, a primeira coisa é você ter um controle total do ambiente, e para isso você precisa montar o seu cantinho de trabalho, como por exemplo um local que não tenha circulação de ar. Outra coisa também é você fechar todas as possíveis circulações de ar. Se tiver janela e tudo mais, nesse momento de aplicação é a hora que você vai fechar tudo. Você vai deixar dentro desse ambiente também o mínimo de pessoas possível. E uma outra coisa também é você mesmo que estiver fazendo essa aplicação evitar de ficar falando, exatamente ficar conversando ou falando sobre essa sua peça. Parece tudo loucura isso, mas não é. Nós estamos agora com uma briga contra a umidade. Então esse seu local tem que ser bem longe, por exemplo, de um banheiro, de uma pessoa tomando banho, da cozinha, com uma panela no fogo aí, jogando bastante umidade para o ar. E toda essa umidade acaba sendo um baita de um inimigo nosso, né? Que estamos ali trabalhando e aplicando a resina. Então por isso que eu falo que parece loucura, que até mesmo uma pessoa respirando ali no mesmo ambiente que você, se ela não tem a necessidade de estar ali, é legal você até falar para ela se retirar, deixar o mínimo de pessoas possíveis dentro desse ambiente que você está fazendo ali. Saliento isso porque a resina, quando ela está num processo de cura, no estado líquido ainda, ela é higroscópica, ou seja, ela está absorvendo totalmente a umidade do ar. Isso daí não é nada nosso amigo, né? Então diminuir a umidade desse ambiente que você está trabalhando é extremamente essencial para um bom trabalho, um bom resultado nas suas peças. Tá, mas aí você está querendo saber, poxa, mas como que eu vou saber então a umidade do meu ambiente aqui, como que está? Olhando assim, tá calor hoje, então acho que tá tudo bem, né? Bom, você pode adquirir este aparelho chamado termoigômetro. Você compra ele bem baratinho, eu contando com o frete eu paguei o valor de apenas R$40. Olha só que show. Olha, é um aparelho bem pequeno, super útil, que mostra as horas, a temperatura ambiente do seu local de trabalho, porém o mais principal para nós é exatamente esta marcação aqui, ó, que é a quantidade, né, de porcentagem de umidade do ar do nosso ambiente. O recomendável é pelo menos abaixo de 60%. Estando abaixo de 60%, você já está mais tranquilo aí para você conseguir fazer as suas peças, os seus trabalhos em resina. Sabe um outro inimigo também que também atrapalha bastante nos trabalhos aí com resina, que muitas pessoas às vezes esquecem? Aqueles spray para matar inseto ou até mesmo aquele spray para dar aquele cheirinho agradável no ambiente.
Ele é um baita do nosso inimigo. Lembre-se que nós estamos lutando contra a umidade do local. Em ambientes pequenos, aqueles desumidificador podem te ajudar também um pouco, hein? Quando você aprende a trabalhar com temperatura elevada aí na resina, ao seu favor, você ganha em muitos benefícios. Um deles, por exemplo, a resina chega a aumentar de 10 até 15% a sua resistência física e química. Poxa, Edgar, já que a resina no processo de cura fica absorvendo umidade, eu vou acelerar a cura, então vou colocar mais endurecedor. Nem pensar, faça isso. E olha só, vamos falar agora sobre o trabalho com resina. Bom, quando você compra um kit de resina da Redilize, resina epóxi, o kit vem o que? Vem a resina e o endurecedor, cada um na sua proporção correta. Cada resina tem o seu próprio endurecedor. E essa proporção de resina mais endurecedor tem que ser respeitada fielmente. Vamos colocar um exemplo aqui, a resina 4008, por exemplo. Ela utiliza o endurecedor 5000 e a proporção desse endurecedor é de 46%. Ou seja, se eu for pesar então 60 gramas de resina, são mais 27,6 gramas do endurecedor 5000. Não é nada recomendável você parar e falar assim, eu vou arredondar para 30 então. Não faça isso. 27,6. Às vezes você arredondar para 28, ainda ok. 27,6, né? Então dá para você colocar 28. 29 já passa a ser exagero. E sabe por quê? Essa quantidade a mais de endurecedor faz com que essa sua mistura fique ainda mais sensível à umidade. E tudo isso é chamado de aminas livres pelos profissionais. Então o que acontece? Essa sua mistura vai ficar ainda mais chamando cada vez mais umidade para a mistura. Então é totalmente o que a gente não quer, né? Então, se você não quer blush na sua mistura, uma das coisas é sem dúvida não errar a proporção de endurecedor e resina. Respeite isso. Se você está iniciando há pouco tempo, você deve falar, poxa, mas é muito complicado fazer esses cálculos. Bom, a Redilize é um baita de um aliado nosso. Por falar na Redilize, você sabia que todos esses cálculos aí você nem precisa ficar se matando mais, porque no site da Redilize agora tem algumas calculadoras que vão facilitar e muito agora em todos esses cálculos aí de resina, endurecedor, espessura e tudo mais. Assista aqui nesse card aqui isso que eu estou te falando. Muito show de bola. Bom, vamos dar uma analogia aqui. Se você tiver que atravessar uma rua, um trecho de rua aí que está de terra, bastante esburacada, e você tem duas opções de carro. Uma Mercedes, aqueles carros lindos, né, como este, ou você tem também um Troller. Qual que você escolheria? Bom, eu acho que você escolheria o Troller, porque é um carro muito mais preparado para esse terreno, né? Agora, se a rua aí tá bonita, né, a estrada tá lisa, totalmente tranquila, a opção de ir no conforto da Mercedes ainda acaba sendo melhor, não é? É claro. Essa analogia ela funciona perfeitamente no mundo da resina, porque existe cada resina para um determinado trabalho. Não adianta você procurar, por exemplo, a resina de 1001 utilidades, a que tem baixa espessura, alta espessura, super proteção UV, que aí é aquela cura muito rápido e ainda que seja a mais barata do mercado. Não existe isso. Você tem que respeitar cada resina para o seu determinado trabalho. E uma coisa que é muito importante, que eu já até vi em grupos aí de resina, o pessoal falando, meu Deus do céu, nunca misturar as resinas. Às vezes você tem um restinho de 2001, um restinho de 4008, vou misturar as duas e depois, qual endurecedor usar? Não faça isso, porque a ideia é não desperdiçar material fazendo essa mistura. E acaba acontecendo exatamente isso, desperdício de produto e material. É verdade. Bom, você quer ter um trabalho incrível e bem show de bola nas suas peças? Verifique a umidade do ar. Tem aí um termômetro que você viu só, que não é nada caro. Feche a circulação de ar desse seu ambiente aí, pelo menos nesse momento que você está fazendo aí o processo de cura dessa sua peça ali. Se você tiver deixado fechado aí, não vai ter problema de entrar nenhum tipo de inseto, então você não vai precisar utilizar aqueles spray. E mesmo que entrou algum mosquito, alguma coisa, cubra a peça, melhor do que você colocar aí e dar essas borrifadas com uns spray, seja aí o bom ar ou até mesmo para matar esse inseto. Faça a mistura extremamente recomendável. Vai lá, faz as contas certinho lá no site da Redilize com a calculadora. Faz tudo certinho. Resina, endurecedor. Faça uma mistura extremamente homogênea das partes. Sabe um outro erro que eu também já vi o pessoal falar aí nos grupos? Utiliza álcool isopropílico aí para tirar aquelas bolhas. Não faça isso. Utilize o spray quebra-bolha. A Redilize tem lá no site deles. E por falar em Redilize, aqui no primeiro comentário fixado tem o meu cupom de desconto lá para o site da Redilize. Ou seja, se você for comprar as coisas lá, você ainda tem um baita de um desconto utilizando o meu cupom aqui. Bom, lá atrás eu tinha falado para você sobre o processo pós-cura, como
como trabalhar com a alta temperatura a nosso favor. Como que faz isso? Bom, é simples, é só você montar a sua estufa automática. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também o link do meu e-book, onde você vai aprender totalmente do zero a montar uma baita de uma estufa e automática. Com ela você vai produzir aí, aguardar curar suas peças ali tranquilamente, longe de umidade, e uma baita de uma caloria ali, porque você vai conseguir controlar que caloria que você quer. A minha estufa, por exemplo, eu deixo regulada para 30 a 33 graus Celsius, ou seja, ela fica ligada até os 33 graus e desliga em seguida. Quando a temperatura começa a baixar e chega aos 30 graus, ela automaticamente liga e até os 33 graus e desligando novamente, constantemente, ficando assim sempre acima dos 30 graus, independente do dia, da hora ou do clima. É uma baita de uma ferramenta que você gasta muito pouco para ter esse conforto. Legal! Bem louco! Blushing na resina. Agora você sabe muito bem o que é e como evitar esse problema. E como eu falei lá no começo do vídeo, por isso que muitas das vezes as pessoas que estão tendo esse problema são pessoas que já trabalham com resina, porque acaba indo aí pela zona de conforto, pelo excesso de confiança. Não tem problema ficar falando em cima da peça, esquecem que ela é higroscópica, né? Ela está ali absorvendo a umidade do ar. Não tem problema também jogar uns spray para matar mosquito e que seja, deixar um pouco da janela aberta. São processos que você tem que seguir. Cada resina tem uma finalidade e todas, você sabendo trabalhar, todas você vai ter um grande resultado. Agora eu entendi! Eu te ajudei com esse vídeo? Se sim, eu gostaria de verdade de contar agora com a sua ajuda, agora deixando aqui um comentário, um like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, nos seus aplicativos de conversa e redes sociais. Esse assunto aqui, por exemplo, do blushing, eu sei que em alguns grupos ele chega a ser até polêmico. A resina tá melhor, a tal marca é melhor. Bom, saiba direitinho, respeite todo o processo. A Redilize, como eu falei, tem uma gama enorme de kits de resina. Saiba que cada uma tem uma finalidade e todas você utilizando direitinho, você vai ter um grande resultado. Se eu te ajudei, eu gostaria muito de contar com a sua ajuda agora compartilhando esse vídeo aqui. Não se esqueça que tem vários links importantes aqui no primeiro comentário fixado, assim como, por exemplo, o meu curso. Você quer aprender tudo, mas tudo que eu sei sobre resina e produzir peças incríveis aí, tá aqui no primeiro comentário fixado o link do meu curso para você conhecer. Cupom de desconto da Redilize tá aqui também e não deixe de me seguir nas redes sociais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.